Olá! Olá, Boa noite! Boa noite, minha amiga. Boa noite a todos. boa noite. Aqui fazendo uns ajustes aqui, enquanto o pessoal chega. Quando o pessoal tá chegando. E eu já vou pedir aqui, amiga, porque vou pedir para sua audiência, vou pedir licença para conversar com a sua audiência e pedir, enquanto a Karina tá aqui ajustando os últimos detalhes, para que vocês possam enviar essa live aqui no aviãozinho. Aqui no aviãozinho embaixo, vocês podem compartilhar essa live. Então chama todo mundo que trabalha com política, que quer trabalhar com política, que quer fazer um mandato estratégico, que quer ter resultado nas redes sociais, já encaminha essa live para todo mundo, tá? Tem um aviãozinho aqui embaixo, ó. Sai enviando para todos os seus amigos. Chama todo mundo para essa live que a gente vai compartilhar conhecimento valioso que com certeza vai fazer muita diferença aí em mandatos, em gestão pública. Então, chama todo mundo. Aproveitando aqui para enviar para algumas pessoas que me pediram desde o primeiro post. Ah, envia o aviãozinho, envia o aviãozinho. Então, estou aqui enviando os aviãozinhos solicitados, tá? Já chama todo mundo para cá. Eu também já vou mandar aqui para as pessoas que me pediram. Chama todo mundo para essa live. A gente vai compartilhar um conhecimento valioso que eu tenho certeza que vai fazer muito, muito sentido para a nossa audiência. Mandar um abraço para o meu amigo Biela, consultor. Já, Maravilhoso. já coloquem aqui no chat para eu conhecer vocês. Qual é a cidade que vocês estão nos assistindo? Um Chama todo, grande amigo. chama todo mundo para cá. Prontinho. Tomando aqui para Vamos alguns. aguardar alguns minutinhos, Rayane? Tem uns 2 minutinhos para a gente dar uma segurada? Perfeito, tranquilo. Inclusive, já tem gente entrando aqui, ó. John! John é um fotógrafo peruano. Buenas noches, bem-vindo. John fez algumas fotos minhas quando eu estive lá na cidade de Chiclayo, no Peru. Bem-vindo, seja bem-vindo. Saludos desde Brasil. Nossa audiência, ó, já tá vindo audiência internacional pra cá, amiga. Olha que maravilha, hein? Isso aqui é live, hein? Live internacional essa hoje? Já chamando as pessoas, pessoal de outros países, para vir acompanhar também. Pode ser que não compreendam 100% aqui a mensagem, mas eu vou buscar falar devagar para que eles também possam compreender o que está sendo dito. E eu quero agradecer, minha amiga, pelo convite, tá? Muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra conversar com grandes profissionais como você, que tem feito aí a diferença pelo Brasil. Sempre uma alegria aprender, compartilhar um pouco de conhecimento. Então, fiquei muito honrada com o convite. Maravilha, eu que agradeço, feliz em tê-la aqui no programa Conexão Pública, um programa de lives para integrar o pessoal, trazer um pouquinho mais de conhecimento, ainda mais por esse próximo passo importante que a gente está a passar no Brasil, essas políticas vindo aí, o pessoal entendendo as diferenças, entendendo um pouquinho de como trabalhar nesse nicho, né, Rayane? Vai fazer um grande diferencial. Tá aqui também na live, Rayane, o Bruno Tulin, que é professor do Portal de Compras Públicas, um grande amigo, excelente profissional, Bruno Tulin. Um abraço, Bruno. Um abraço, Bruno. Obrigada pela sua audiência, tá? Bruno é um parceiraço. Nota 10 aqui, minha filha. Só tem gente qualificada nessa live aqui, Só como você muito bem menina, colocou. menina, essa live aqui tá sucesso puro. Rayane, hoje nós vamos falar sobre redes sociais para mandatos de sucesso, certo? É a nossa temática de hoje. Inclusive, eu vou puxar uma pitadinha sobre uma pauta que eu acho que a gente trabalhou em um congresso que participamos. E aí a gente vai deixar essa pitadinha, essa dica de ouro pro finalzinho da live, tá? Rayane, fala um pouquinho quem é Rayane Moreira. Explica aí pro pessoal que ainda não te conhece, tá? Fala um pouquinho pra gente. Perfeito. Boa noite mais uma vez. Muito obrigada, Karina, pelo convite. É sempre uma honra compartilhar conhecimento.
Eu sou jornalista, tenho quase 20 anos de experiência com comunicação e marketing. Comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, agora o povo vai fazer as contas da minha idade. Tenho aí quase 20 anos de experiência trabalhando com comunicação. Já passei por rádio, por TV, por agência. Hoje o nosso trabalho é focado em consultoria e capacitação no Brasil e no exterior, com foco em redes sociais, como é que nós utilizamos essas plataformas da forma correta, da forma estratégica e também respeitando ali os limites legais para que a gente não tenha problemas. Sou professora também da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Ministro também disciplina sobre gerenciamento e comunicação de crise. Enfim, viajo, tenho a alegria e a honra de viajar ao Brasil e alguns países, contribuindo para que cada vez mais as pessoas utilizem as redes sociais de forma correta. Maravilha, Rayane. Rayane, sobre redes sociais para mandatos de sucesso. Faz uma abertura para a gente sobre essa temática, para o pessoal começar a compreender um pouquinho o assunto. Perfeito. Eu, infelizmente, vejo que muitos agentes políticos são eleitos, mas que eles deixam as redes sociais em segundo plano. E aí negligenciam o uso dessas ferramentas. Não tem como nem subestimar e nem negligenciar o uso dessas ferramentas. Nós temos várias pesquisas no Brasil que mostram o impacto que essas redes sociais têm na decisão de voto do eleitor. E isso precisa ser considerado. Então, a rede social, ela não é uma coadjuvante, ela é uma protagonista, ela tem um espaço estratégico, ela é relevante em mandatos e também em campanhas eleitorais. Nós temos uma pesquisa recente que surgiu em abril desse ano que mostrou que hoje o Instagram é a principal ferramenta de informação política. Os brasileiros se informam através do Instagram com relação à temática de política. Então, é muito importante que nós possamos utilizar essas ferramentas, mas da forma correta. Então, ter um mandato de sucesso passa pela comunicação. Não tem como ter um mandato de destaque, como ter um trabalho de relevância sem comunicar esse trabalho. E essa comunicação passa pelo meio digital. Maravilha, Rayane. Rayane, com essa abertura, assim, bem precisa sobre a nossa temática, vamos começar na nossa primeira perguntinha, que eu acho que vai trazer um pouquinho mais de abertura sobre a temática pessoal. Como as redes sociais podem fortalecer a atuação de um vereador e aproximá-lo da população sem perder a credibilidade institucional? Perfeito. Tem muita gente que acredita que eu não vai entrar na rede social. Muitos me perguntam, professor, eu não quero entrar na rede social porque eu não quero fazer dancinha. Você não precisa fazer dancinha. Você não precisa criar conteúdo que vai ficar caricato ou que você vai ficar desconfortável. É muito importante usar, por isso que é tão importante usar essas ferramentas com estratégia. Por exemplo, utilizar as redes sociais cria um relacionamento com o público, cria várias formas de ter uma escuta social. Porque se eu não entendo o que o eleitor quer, se eu não entendo o que a população quer, eu vou criar projetos de lei que estão desalinhados com a necessidade do público. Então, é muito importante usar essas ferramentas para criar relacionamento, divulgar o seu trabalho, e isso gera transparência, e a transparência faz parte lá de divulgar, está lá nos princípios da administração pública. Então, eu tenho que gerar transparência para o meu trabalho, eu tenho que criar relacionamento com o meu público e eu preciso ouvir essas pessoas. Quando eu escuto essas pessoas, eu consigo encontrar soluções para os problemas. Então, um agente político que ele não escuta o povo, dificilmente ele vai ter um mandato de destaque, um mandato de sucesso. Porque se eu não escuto, eu não sei o que as pessoas querem. Se eu não sei o que as pessoas querem, eu não posso entregar a solução que elas necessitam. Maravilha, Rayane. Então, assim, as redes sociais, para fortalecer a atuação de um vereador, não precisa ser aquele negócio nichado, aquela coisa ali muito caricata, como você falou. Pode ser algo mais simplório, mas que vai atingir ali aquele público-alvo que é de necessidade. E aí você puxa para as responsabilidades de transcender nas redes sociais aquilo que realmente é efetivo, né? Aquilo que realmente está alinhado com o seu mandato. Então, Raiane, agora a gente vai falar um pouquinho sobre conteúdo. E aí eu trago a pergunta de
quais tipos de conteúdo geram mais engajamento para mandatos públicos e como transformar o trabalho legislativo em conteúdo relevante? Perfeito, uma excelente pergunta, porque nesse ponto eu vejo muitos vereadores, muitos agentes políticos ter muitos problemas, porque até produz conteúdo, mas não é um conteúdo estratégico. Primeiro ponto, rede social é gente falando com gente. As pessoas precisam criar uma conexão real com o seu conteúdo. Então, se você vai utilizar uma linguagem extremamente técnica, uma comunicação extremamente institucional, uma comunicação engessada, distante, não vai ter o resultado esperado. Eu preciso ter uma comunicação humanizada. Isso significa o quê, professora? Que eu preciso produzir conteúdo com forte impacto emocional. Às vezes, um vídeo de 30 segundos tem mais resultado do que um planejamento, do que um projeto, do que um plano de governo completo. Porque com forte impacto emocional, eu consegui captar a atenção do meu público, eu consegui engajar e, acima de tudo, criar uma conexão genuína. Então, é importante utilizar uma linguagem emocional, uma linguagem de fácil compreensão. Vídeos, eles tendem a ter um bom resultado. Ah, professora, eu tenho que postar só vídeo na rede social? Não, não é isso. Mas vídeos têm um bom resultado. E utilizar uma estratégia que eu, particularmente, gosto bastante, eu vejo muito resultado em todos os nossos clientes, que é o storytelling. O que é o storytelling? É contar uma história. Professor, é só isso? Claro que não. É contar histórias de um jeito, de uma forma que vai gerar empatia, mobilização, identificação. Por exemplo, isso é um clássico. Eu vou falar aqui que os vereadores, quem vê essa live vai se identificar, os vereadores. Quando tem, por exemplo, uma data comemorativa, vamos aqui, Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. O que muitos agentes políticos fazem? Eles pegam uma foto do banco de imagem, pede para algum design, ou eles mesmos fazem, uma foto de uma mulher que geralmente não representa a mulher brasileira, os traços, o perfil e etc. Publica na rede social e coloca um texto genérico. Parabéns a todas as mulheres. Vocês são exemplos de força e determinação. Esse não é o tipo de conteúdo que engaja. Por quê? Porque é um conteúdo frio, é um conteúdo que não cria uma conexão real. Qual seria, então, professora, a sua recomendação nesse caso, utilizando a estratégia de storytelling? Colocar uma foto, um carrossel de fotos de alguma mulher da sua família ou alguma mulher que é uma grande personalidade do município, contar a história dela, as lições que você aprendeu com essa mulher, o que é que essa mulher representa. Eu posso garantir que esse tipo de conteúdo vai ter muito mais resultado na rede social do que simplesmente publicar uma comunicação fria, um card com uma linguagem extremamente genérica. Até porque você está comunicando o real, né, Rayane? Não é aquela coisa, como você disse, fria ali, sem uma produtividade natural, sem aquela coisa, aquela demonstração do real. Eu acredito que tudo que a gente demonstra friamente não passa uma boa imagem, Isso. tá? Então, o que conecta é realmente a emoção, é aquela história relativa àquilo que está ali puxando para o que você quer expressar, para o que você quer demonstrar para o seu público. Entendo mais ou menos dessa forma. E aí, agora, nós passamos para a nossa terceira perguntinha. Quais estratégias um mandato deve adotar para crescer nas redes sociais de forma ética, consciente e alinhada à legislação eleitoral? O primeiro ponto aqui que eu gostaria de esclarecer, muito importante, é que é essencial respeitar os limites entre a comunicação pública e a comunicação política. E aí eu vou esclarecer aqui de forma bem objetiva e rápida. Professor, o que é comunicação pública? É tudo que diz respeito ao interesse público, ou seja, quem eu vou promover aqui é o órgão público, nesse caso, por exemplo, uma Câmara de Vereadores. Professora, quem faz comunicação política? O agente político, o partido político. Eu não posso desrespeitar
os limites entre um e o outro, para depois não ter problemas com a justiça. Ou seja, a gente está em um período eleitoral, a gente vai entrar agora em um período eleitoral, mas a gente já está no período de pré-campanha e eu já vejo muitas pessoas utilizando a comunicação pública para promover pré-candidato. Então, eu não posso utilizar a estrutura de um órgão público, seja qual for, uma prefeitura, uma câmara, para promover a pré-candidatura de ninguém. Eu não posso utilizar a comunicação pública para criar um viés eleitoral, com interesses eleitorais. Eu não posso fazer isso. Então, por exemplo, eu não posso gravar vídeo dentro de uma câmara municipal para apoiar um pré-candidato. Não devo fazer isso, tá? Então, o primeiro ponto, maior estratégia é respeitar os limites entre comunicação pública e comunicação política. Depois, é você ter uma comunicação empática, uma comunicação humanizada, onde gere conexão real com as pessoas. Depois, utilizar estratégias de, por exemplo, o storytelling, como eu citei há pouco, contar histórias, tá? E, acima de tudo, escutar a sua audiência. Porque, às vezes, o agente político, ele cria um projeto de lei que ele acredita que é aquilo que a população quer. Quando, na verdade, o desejo do povo é completamente diferente do que está sendo criado. Então, primeiro ponto, respeitar os limites entre comunicação pública e comunicação política, utilizar o storytelling, ter uma comunicação humanizada e ter frequência. Então, essa frequência, essa periodicidade também é muito importante para garantir que o seu conteúdo vai continuar tendo alcance. Então, esses são alguns pontos. Claro que tem vários outros e, acima de tudo, se capacitar. Eu sempre falo, não é sorte, tem que ter estratégia. Se quiser ter resultado nas redes sociais, vai precisar se capacitar, vai precisar entender de uma linguagem que essas plataformas aqui possuem, vai precisar entender como é que funciona aqui, como é que eu crio conteúdo para cá. Aqui na rede social não é a mesma linguagem, por exemplo, que se usa na hora de fazer um pronunciamento da Câmara. É completamente diferente. Então, eu preciso entender todos esses pontos. E se capacitar é essencial para isso. Exatamente. Não é sorte não, né, Rayane? É se capacitar, é o trabalho duro em prol daquilo que você tanto deseja, que é a construção do seu mandato. Eu diria que a construção do mandato de valor vem justamente dessa ideia, dessa construção correta de todo o ambiente de relacionamento, da linguagem política, desse todo envolvimento de comunicação. Rayane, você levou agora para um ponto interessante que justamente seria, que entra justamente naquele ponto que eu acho que a gente até tinha conversado, que eu gostaria de que fosse abordado na live, que é sobre a collab em redes sociais, tá? Rayane, faz essa palhinha pra gente, porque inclusive eu recebi alguns directs sobre essa dúvida da collab para vereadores e tudo mais no ambiente político. Perfeito, vamos lá. Primeiro ponto, nós já esclarecemos aqui na live a diferença entre comunicação pública e comunicação política, tá? E isso tem impacto também naquele post collab. Professor, o que é aquele post collab? É aquele post compartilhado, onde é feita a mesma publicação de forma simultânea nos mesmos perfis. Então, por exemplo, será que é possível fazer um post collab entre a Câmara e o vereador? Entre a Câmara e o presidente da Câmara? Não, não pode, não deve ser feito de forma nenhuma, porque isso pode ser considerado promoção pessoal. Ou seja, está utilizando a audiência da Câmara, aquele material provavelmente foi produzido por um servidor daquele órgão, pago com dinheiro público, então isso pode ser caracterizado promoção pessoal pelos órgãos de controle. Eu não vou citar aqui alguns órgãos, mas nós temos vários exemplos em todo o Brasil de agentes políticos que utilizaram post collab, ou seja, uma publicação compartilhada entre um órgão público e um agente político, e isso gerou muitos problemas com os órgãos de controle, como o Ministério Público. Então, professora, não deve fazer, não deve, evita a todo qualquer custo. Professor, eu quero fazer de qualquer forma. Faz, mas já sabendo que pode ter problemas futuros. Professora, tem alguma exceção? Tem. Se for feito
post entre um órgão público e outro órgão público. Por exemplo, a Câmara e a Procuradoria da Mulher. Ok, são dois órgãos públicos, eu estou divulgando informação de interesse público. Agora, se for entre um órgão e um agente político, ou seja, a Câmara e o vereador, por exemplo, não faça de forma nenhuma. Nós já temos um histórico de vários órgãos públicos e agentes políticos que tiveram problemas com isso. Então, não espere ser o próximo, tá? Evite, de toda forma, fazer esse tipo de conteúdo na rede social. Maravilha, Rayane. Então agora deixamos claro sobre os post collab que tanto pediram, inclusive falaram: traz a professora Rayane, porque a gente quer entender mais sobre o post collab, a gente quer entender um pouquinho mais da comunicação das redes sociais. E aqui eu trouxe a professora Rayane com todas essas dicas maravilhosas para vocês. Rayane, a gente encerrou nossas 3 perguntinhas combinadas. Eu queria que você fizesse um resuminho, desse aqui algumas dicasinhas para que finalizasse aqui o nosso tema de hoje. Perfeito. Agradecer o convite e resumindo tudo que nós falamos até aqui. Ter resultado na rede social, na vida, fazer um mandato de destaque, fazer conteúdo, produzir conteúdo de relevância, ter um mandato com reconhecimento, ter um mandato onde o seu trabalho impacta a vida de milhares de pessoas na sua cidade, não é sorte, é estratégia. E isso passa por capacitação. Tem que se capacitar. Professora, mas eu não tenho tempo. Professora, mas eu não consigo estar no treinamento. Consegue. Organiza a sua agenda e consegue. Sabe por quê? Eu sempre falo para todos os meus clientes e todos os nossos alunos. A pessoa mais interessada no seu mandato tem que ser você. A pessoa mais interessada em fazer um trabalho, sim, fazer, porque não é sorte, fazer e construir um mandato de destaque, tem que ser você. É você que foi eleito, é você que teve o voto do povo, é você que foi eleito para legislar, é você que foi eleito para tomar decisões que vão impactar a vida das pessoas. Então é importante se capacitar e não tem como criar hoje, ter um mandato de destaque, produzir conteúdo sem se capacitar. Eu preciso da ajuda de bons profissionais. Professora, mas eu não posso ter um consultor, eu não posso ter um especialista me auxiliando. Então, contrata uma mentoria, então participa de um curso, então participa de um treinamento. Busca uma solução para que realmente você consiga utilizar essas ferramentas aqui e colocar o seu trabalho, o seu mandato em um outro nível. Porque eu conheço muitos agentes políticos que têm um trabalho de excelência, produzem, tem uma grande produção legislativa, articulação, consegue muitas melhorias para o município, mas quando a gente vem aqui na rede social, a gente não consegue ver nada disso, não consegue criar essa percepção, porque ele não divulga. Então, eu sempre falo nos nossos cursos, os nossos alunos sabem disso. Se você faz e não mostra, é como se você não tivesse feito. Se o povo não sabe que você fez, é como se você não tivesse feito. Então, tem que ter um bom trabalho, mas também tem que mostrar isso com excelência. E a comunicação é um ponto-chave de qualquer campanha política, de qualquer mandato, de qualquer projeto político. A comunicação ela não pode ser subestimada, tampouco negligenciada. Então, utilize ela com estratégia. Não é sorte, tem que ter estratégia. Então, para aqueles que estão interessados também em uma comunicação estratégica, em trabalhar as suas redes sociais, podem procurar a professora Rayane também, que está aí para ensinar vocês esse ambiente correto, o funcionamento efetivo das redes sociais. Então, assim, é um trabalho que garante ali, não é garantir que você vai ser o expert ali nas redes sociais para valorizar o seu mandato. Mas eu garanto para vocês que a Rayane vai dar ali a linha de frente para que vocês consigam trabalhar uma comunicação de excelência. Quero também mandar um abraço aqui para a doutora Lu Abreu, lá do Portal de Compras Públicas, maravilhosa também, tá, gente? E, Rayane, cá estamos aqui finalizando a nossa live com perguntas super estratégicas
eu acredito que trouxe bastante relevância para o pessoal em relação a como se comunicar nesses próximos dias, nos próximos meses aí, estamos tão perto das eleições, né? E foram dicas bem valiosas, principalmente em relação à Colab, que era um ponto de dificuldade de aí que todo mundo queria saber, né? Eu não sei o direct da professora Rayane, mas o meu aqui, quando chegou esse post, só tinha mensagem perguntando: eu quero saber sobre o Post Collab. E a gente sabe, a gente já participou de outros eventos e a gente sabe o quão delicado é esse assunto e o quão isso pode vir a ser passado de uma forma errada e trazer, assim, uma visão errônea para aqueles que trabalham em meio à política, né? Então, assim, Rayane, meu muito obrigado por esclarecer mais essas dúvidas de todo o pessoal. Eu acredito que pessoal de Rondônia, tá? Que muitos me pediram, pessoal de Rondônia. Pessoal, um Beijo, pessoal de abraço para Rondônia. Eu sou encantada por Rondônia. Estivemos lá recentemente, em junho. E é um estado que eu tenho um carinho enorme. Pois é, justamente, foram muitos de lá que me pediram para falar sobre essa questão do Post Collab. E aí, pessoal, tá aí a resposta da professora Rayane sobre o Post Collab. O meu muito obrigada, tá, pela participação de vocês. Professora Rayane, muito obrigada. Foi uma honra tê-la aqui no Conexão Pública, trazendo esse conhecimento maravilhoso que você tem, essa grande expertise em transformar o nosso legislativo, a nossa comunicação política. Tá, muito obrigada mesmo. E nos encontramos mais à frente em uma próxima live ou em um próximo evento Com que, certeza se que encontra. estaremos por aí. A gente se encontra em breve. E só um último aviso: eu tenho um curso online que está disponível lá na minha bio, o link, tá? Que é um curso de redes sociais para mandatos e gestão pública. Então, se você tem mandato, se você é vereador, se você é prefeito, enfim, se você tem mandato, esse curso é para você. São 10 aulas gravadas online comigo, com vários exemplos. Então, eu vou falar a estratégia, vou mostrar um exemplo. É um curso bem prático, onde você vai poder aí aplicar no dia a dia na sua cidade. Tá disponível lá na minha bio, no meu perfil, no link @Rayane com Y, Rayane Moreira Jornalista. O curso tá lá e qualquer dúvida é só me chamar no direct. Pessoal, meu muito obrigada mais uma vez. Espero vocês na próxima semana com mais um episódio do Conexão Pública, com mais um profissional de grande expertise, ou na área de licitações e contratos, ou na área do legislativo, ou na área de comunicação. Estarei aqui para transformar um pouquinho mais do conhecimento de cada um e espero estar ajudando e contribuindo com cada um de vocês. Muito obrigada, Rai, muito obrigada, pessoal, e tenhamos uma boa noite. Até mais, pessoal!